Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês esse modelinho de camisetinha. Ela é uma camisetinha bem simplesinha de fazer, ó, ela fica abertinha atrás, eu coloquei aqui um botãozinho. Nós vamos fazer outra camisetinha dessa igual a essa, com outro tecido. E eu vou mostrar aqui para vocês quais as opções de tecido que vocês podem utilizar para fazer essa camisetinha. Não dá para ser com tricoline, tá? Porque tem que ser um tecidinho que estique. No caso, aqui hoje, eu tô utilizando nessa daqui e vou utilizar nessa que a gente vai fazer no vídeo, a malha visco, tá? Aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, a gente encontra como malha visco ou viscolaicra, tá? Então, vocês podem procurar por esses dois nomes. Ela não é aquela bem brilhosa, tá? Ela é mais opaca, tá? Mais parecendo com um algodão. Ó, vou mostrar bem perto para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui o tecido, tá? Dessa eu vou escolher aqui um tecidinho mais puxado para um begezinho, um tom de pele bem clarinho, para combinar com um tecido aqui que eu tenho, com uma estampa de ursinho, que eu quero fazer uma bermudinha para fazer o conjunto dessa camisetinha, tá? Para fazer essa camisetinha, o molde que nós vamos utilizar é o molde do casaquinho para bonecas Baby Alive que eu fiz aqui, ensinei aqui no canal para vocês há um tempinho atrás. Eu vou deixar aqui a fotinho aqui do ladinho para vocês verem qual é o casaquinho, e o link desse vídeo desse casaquinho vou colocar aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem assistir, e também na tela final desse vídeo, tá? O molde vai ser exatamente o mesmo desse casaquinho. Nós vamos aproveitar esse molde do casaquinho para fazer essa camisetinha. Então, nós não vamos ter problema nenhum em ter que estar fazendo um outro molde. E assim vocês também já aprendem a aproveitar moldes que vocês já tenham para inventar e criar outras peças a partir dos moldes que vocês têm. Tá? Esse molde eu ofereci para vocês gratuitamente lá no blog, no site do canal, tá? Também vou deixar o link da postagem para vocês aqui na descrição, que aí vocês podem ir lá e baixar esse molde para vocês gratuitamente, tá? Esse aqui, ó, eu cortei para mim o molde, tá? Do casaco. O casaco tem capuz, aqui eu não vou utilizar a parte do capuz, tá? Vou utilizar só a parte do corpo. O casaco tem a manga comprida, né? Mas o que nós vamos fazer é uma camiseta, então é um pouquinho diferente. O molde para fazer o casaco, para que vocês entendam bem, tá? É assim, tá? Nesse formato, tá? Aqui é as costas, que é a parte inteira, tá? E aqui é a frente, que é a parte aberta do casaco, tá? Então, ele vai ficar dessa forma quando virar casaco, ó. Lá atrás é um pouquinho menor, porque é uma parte inteira. E aqui é a parte da frente, aonde tem a parte que a gente coloca os botõezinhos, tá? Para fazer essa camisetinha, nós vamos fazer duas pequenas modificações nesse moldezinho aqui. Coisa simplíssima, tá? Vocês não precisam, quem já imprimiu, tá? Quem já tá com esse molde aí, quem já imprimiu, não precisa imprimir outro. Vocês podem utilizar o mesmo que vocês já têm aí impresso, tá? O que vocês vão fazer? Nós vamos fazer uma dobra na manga, tá? Porque a manga, ela é comprida pro casaco, e nós vamos dobrar ela. Aí, pessoal, também vai uma dica aqui de que fica pelo gosto de vocês, tá? Aqui eu tô fazendo essa dobra num tamanho, tá? Ó, que vai ficar assim, ó, de camisetinha de manga curta, tá? Se vocês quiserem essa manguinha um pouquinho mais perto do cotovelo, aí vocês dobrem um pouquinho mais para baixo. Se quiserem fazer a camisetinha de manga longa, pode também fazer com o comprimento todo do molde, tá? Porém, nós vamos ter uma outra diferença aqui na utilização desse molde. A parte inteira aqui, no caso, é a parte das costas no casaco. E a parte aberta no casaco é a parte da frente. Mas para fazer a camiseta, nós vamos inverter essa ordem.
a parte inteira vai ser a frente e a parte aberta vai ser as costas. E mais um detalhe, tá? Nós dobramos a manga e aqui, nessa parte aqui, ó, ou na abertura, do caso, que se fosse casaco seria para frente, mas como é camiseta, a abertura vai ser para as costas, ela é maior, a gente não precisa dessa sobra ali, porque nós queremos que ela fique dessa forma aqui, tá? A gente coloca um botãozinho lá e ela fica abertinha aqui e soltinha, porque ela, dessa forma, pessoal, eu fiz já, tá? Assim, fechadinha, porém, ela não fica tão bem no corpo da boneca, tá? Ela fica mais legal assim, com abertinha, porque ela dá espaço para se ajeitar no corpinho da boneca, e também quando a boneca senta, a camiseta não fica enrugada para cima, ela vai se ajeitar conforme a criança, né, acredito, for posicionar essa boneca, essa camisetinha vai ficar sempre soltinha e ajeitadinha no corpinho dela, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma dobra, tá? Essa dobra aqui, acredito que sejam uns 2 centímetros. Deixa eu medir aqui para vocês. Ó, 2,5 centímetros eu dobrei para dentro, tá? Fiz essa dobra, deixando, ó, outra dica aqui, que ela fique, bem dizer, igual a parte da frente, tá? Então, ficou dessa forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês também quanto que eu dobrei, tá? Eu dobrei 7 centímetros para cima a minha manga, tá? E é assim que eu vou cortar. Então, essa blusa aqui, nós vamos cortar ela assim, dessa forma, inteirinha, tá? Para ela não ter costura aqui em cima, nós só vamos ter costura nas laterais e aqui, nessa voltinha aqui, para fazer o fechamento. Então, eu vou ajeitar aqui o tecido, tá? Esse tecido tem também, deixa eu dizer para vocês, esse tecido tem algumas máquinas que dá uma encrencadinha na hora de costurar, tá? Então, se vocês forem utilizar esse tecido aqui ou o jersey, que também dá para fazer com jersey, deixa eu ver se eu tenho algum pedacinho de jersey aqui para mostrar para vocês. Ó, tenho aqui, ó, tá? O jersey, ele é um pouquinho diferente e ele é super, super, super mais em conta do que a malha visco, tá? A malha visco, a última vez que eu comprei, porque como eu compro em quantidade, às vezes eu levo muito tempo para comprar e quando eu vou comprar de novo, o preço já tá diferente. Então, a última vez que eu comprei, eu paguei R$24,90 o metro, tá? Já o jersey, a gente encontra por R$6,90, R$5,90, no máximo aí uns R$7 o metro, tá? E ele é um pouquinho diferente, tá? Ele é tipo aquelas malhas que usam nas festas de infantis, para decoração de festa, sabe? Que eles esticam para tudo quanto é lado. É tipo aquilo. Só que ela tem um probleminha que, dependendo se você tem que trabalhar com ela com uma agulha nova para que ele não desfie, tá? Esse aqui, às vezes a máquina encrenca menos do que com esse aqui, tá? Porque máquina doméstica, elas às vezes não trabalham a malha tão bem quanto as industriais. Bom, mas enfim, vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai cortar esse tecido, tá? Ó, eu vou ajeitar ele aqui. Vamos ver, a gente vai escolher uma ponta que caiba o tecido, o molde inteiro, tá? Porque a gente não quer costura no ombro. Tá? Vou ajeitar aqui. Já vou vendo aqui se precisa mais espaço, menos espaço. A gente não pode desperdiçar tecido, gente. Tá tudo tão caro, não dá para desperdiçar nenhum pedacinho. Ó, essa aqui é a parte que vai ser inteira, tá? Então, eu tenho que posicionar essa parte na dobra do tecido, tá? Faltar um tiquinho lá. Vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Pronto. Agora vamos ver se dá. Prontinho, ó. Deu certinho o molde aqui. Eu coloco a parte que é inteira aqui bem na dobra do tecido para eu não ter emenda.
e a parte das costas, que vai ser aberta, né? Aí fica ali, tá? E agora eu vou cortar toda a volta desse molde, tá? Pra fazer a blusinha. Pronto, gente, tirei aqui o molde do corpo dessa blusinha, tá? E agora eu preciso de um revel para dar acabamento aqui nessa voltinha do pescoço e nessa parte de trás, tá? Então eu vou pegar e vou cortar. Pode usar até mesmo a própria camisetinha que vocês já cortaram o corpinho para fazer essa parte. Nós vamos achar aqui um lugarzinho no tecido que a gente consiga cortar esse revel, para não gastar muito tecido. Sempre prestando atenção em como cortar o tecido, tendo o máximo de aproveitamento. Aqui vai dar bem direitinho. Eu só preciso de um pedacinho aqui, então aqui esse lugarzinho que eu peguei vai dar bem direitinho. Tirei ali, ó, e vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Vou arredondar para ficar só a parte que eu preciso. Pronto. Ficou assim, então. Cortei a parte do corpo da blusinha e um revel para a gente dar o acabamento aqui na volta do pescoço. Agora vamos ver como é que nós vamos começar a montar então essa blusinha. Vocês vão ver que é super tranquilo, super simples. Vocês vão fazer assim, ó, no piscar de olho, várias blusinhas aí para vocês ganharem uma renda extra com roupinhas de boneca. Vamos lá. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui essa parte que é o revel e o corpo. Eu vou abrir aqui o corpinho da blusa, tá? Para facilitar a nossa costura, não ter perigo de sair uma costura toda torta, meio esquisita, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui, esse é o lado direito da malha, tá? Ela tem direito e avesso. Vou pegar aqui essa parte que é o nosso revel. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer um zigue-zague em toda a volta aqui desse revel, tá? Não precisa mostrar essa parte para vocês, eu vou fazer e volto para vocês verem como que a gente vai posicionar esse revel aqui, tá? Um zigue-zague simples, só para dar o acabamento aqui na volta desse revel.
Pronto, gente, já passei o zigue-zague. Ó, a malha ela fica assim, um pouco onduladinha quando a gente faz o zigue-zague, tá? Mas isso eu acho até bem bacana. Vamos colocar aqui, nós vamos posicionar direito com direito, tá? Ó, vou posicionar aqui. Pronto. E agora eu vou fazer um alinhavo. Ó, eu peguei uma linha bem diferente da cor do tecido, tá? Para que eu possa enxergar aqui esse alinhavo. E esse alinhavo vai servir para quê? Vai servir para firmar esse tecido juntinho aqui, para na hora que eu for passar a costura aqui, esse tecido não andar, sabe? Para ele não correr um pouco para um lado, um pouco para o outro e ficar saindo do lugar, e também vai ajudar ao tecido não esticar demais, tá? Então ele vai ficar bem acomodadinho. Já vou mostrar aqui para vocês, ó, já pronto. Vou abrir aqui, ó. É isso que nós vamos fazer, tá? Para que ele não fique todo desbeiçado, como a gente diz, tá? Que ele fique, ó, bem firmezinho e não fique todo esticado, tá? Isso aí que vai ajudar esse nosso alinhavo, tá? Então eu vou alinhavar aqui toda a volta com pontinhos não muito grandes, pertos um do outro, para que fique bem firme esse tecido. E eu vou colocar esse meu alinhavo um pouco mais para cá, tá? Um dedinho de distância aqui da ponta, para que na hora que eu for costurar, eu não fique prendendo essa linha com a minha costura, certo? Então eu vou começar aqui o alinhavo. Pronto, gente, tá aqui feito o alinhavo. Então, agora a próxima parte é ir lá na máquina e costurar toda essa volta aqui, tá? Eu aconselharia vocês, como eu falei anteriormente, a malha, às vezes a máquina doméstica, ela encrenca um pouquinho na hora de costurar. Então, procurem utilizar uma agulha nova sempre que vocês forem costurar a malha, tá? Uma agulha nova e também um ponto mais larguinho da máquina, não aquele ponto para franzir, tá? Mas se você costura aí com um ponto 2,5 ou 3, usa o 3,5, tá? Se usa o 2,5, usa o 3, se usa o 3, 3,5. Usa um pontinho um pouquinho mais maiorzinho do que vocês costumam utilizar, para ficar um pouquinho mais fácil aí de costurar essa malha, certo? Então eu vou lá na máquina e nós vamos fazer essa costura aqui. Não precisa de zigue-zague, tá? A malha, ela não desfia. Eu fiz zigue-zague aqui porque essa parte vai ficar aparente, tá? Essa parte aqui da ponta não vai ficar aparente, certo? Vamos lá então.
Pronto, gente, fiz aqui a costura, tá? Ó, pertinho do nosso alinhavo, fiz a costura em toda a volta. E agora que eu já estou aqui na máquina, eu vou pegar e vou passar um zigue-zague aqui nas pontinhas da manga, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar sem, tá? A máquina, a malha, ela não desfia. Mas eu vou preferir passar aqui um zigue-zague nessas duas barrinhas da manga para poder fazer já a bainha, tá? Pronto, agora que eu já fiz aqui então essa costura aqui prendendo o revel da blusinha no corpo, eu vou cortar esses cantinhos aqui, tá? E vou dar uns piquezinhos aqui nessa parte, tá? A malha estica, gente, mas sei lá, eu acho melhor fazer uns piquezinhos aqui para ajudar a não repuxar, tá? Pronto, e agora eu vou tirar esse alinhavo que eu fiz aqui, tá? Vou puxar, um lado eu dei um nozinho, vou puxar aqui, prontinho, saiu todo o meu alinhavo. E agora, então, eu vou virar esse revel para dentro, tá? Vou ajeitar delicadamente com a ponta da tesoura aqui, para não furar a malha, tá? A malha ela é bem delicada, cuidem para não furar. Ajeitei ali, vou ajeitar esse outro cantinho aqui. Não ficou nada esgaçado, tá? Porque a gente fez a costura bem direitinho com o alinhavo, ficou bem firme, tá? Agora eu vou passar um pesponto desde lá da ponta, tá? Em toda a volta aqui, para dar o acabamento aqui e segurar esse revel virado pro lado de dentro, tá? Vou pegar aqui nessa ponta e vou fazer então a costura em toda a volta. Pronto, gente, fiz então o pesponto, ó, em toda a volta aqui do revel da blusinha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a bainha dessas mangas, pra gente poder fechar, então, a nossa camisetinha. A bainha da manguinha é simples, a gente já fez um zigue-zaguezinho ali, dobrar pra cima dá mais ou menos um meio centímetro, tá?
Pronto, ó, fiz a bainha nas manguinhas, nas duas manguinhas, e agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu afastar aqui. Eu vou virar, tá? Ó, tá dessa forma. Eu vou virar aqui, assim, e vou fazer a costura unindo as laterais, tá? Fechando aqui as laterais. Costura reta e zigue-zague, tá bom? Vamos lá. Ó, gente, terminei aqui, então, fechando as manguinhas e a lateral, tá? E o nosso próximo passo agora é simplesmente passar um zigue-zague em toda a barrinha aqui da blusinha, tá? Eu vou só ajeitar aqui, ó, que eu sempre corto um pouquinho maior para não ter perigo de ficar pequeno na hora que a gente vai costurar. Tá? Vou acertar esses ladinhos aqui. E aí é só passar um zigue-zague. Aqui eu vou utilizar um zigue-zague num ponto bem miudinho, tá? Pra dar o acabamento, porque o zigue-zague vai ser o acabamento aqui da barra dessa camisetinha, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, a camisetinha ficou assim, tá? Esse é o avesso, tá? Eu já tô trazendo no avesso para vocês verem aqui como ficou esse revel que a gente fez, tá? Agora eu vou desvirar. Atrás a gente vai colocar um botãozinho, mas antes de fazer essa parte do botão, tá? A gente vai colocar alguma coisa aqui na frente para dar um charme nessa camiseta. O que pode ser essa coisa? Pode ser um bordado, pode ser uma aplicação que vocês já comprem pronta, sabe? Que aquelas aplicações que a gente coloca em roupa, vocês podem comprar algum tipo de aplicação para colocar aqui, ou vocês podem pegar um tecido estampado e fazer como eu fiz nessa outra aqui, tá?
que eu cortei um pedacinho de um tecido estampado e fiz aqui um desenho para uma estampinha para essa camisetinha. E é isso que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou pegar aqui o tecido estampado. Ó, aqui eu vou utilizar um retalho. Gente, não coloquem nada fora. Sempre que vocês cortarem roupinhas, guardem os pedacinhos de tecido, tá? Eu guardo assim, ó, eu vou cortando o que vai sobrando, eu vou empilhando ali e depois eu quero fazer algum detalhezinho, eu tenho aqueles retalhinhos, eu não preciso cortar um pedaço de um pedaço de tecido maior que eu posso aproveitar para fazer uma outra roupinha, tá? Então a gente aproveita os retalhinhos para fazer isso. Eu vou querer fazer uma bermudinha para essa camiseta nesse tecido aqui. E eu já tinha esse retalhozinho ali naquele meu bolinho de retalhos, e eu vou, em vez de cortar o tecido que eu tenho inteiro, eu vou aproveitar esse retalho aqui, tá? E vou cortar um quadrado ou um retângulo, fica ao gosto de vocês, para colocar aqui na frente da camiseta, para então fazer a combinação com o short, tá? Eu vou cortar aqui de um tamanho que eu acho que fica bom, tá? E aí eu vou posicionar aqui na camiseta, tá? Eu não vou fazer zigue-zague nem nada, porque eu vou fazer o ponto de alinhavo na minha máquina, tá? A minha máquina, ela é uma Singer Brilhance e ela tem pontos decorativos, tá? Então, nesses pontos decorativos, ela tem o ponto de alinhavo, que é aquele mesmo desculpa, não é de alinhavo, ponto caseado, tá? Que é aquele mesmo ponto que a gente usa para fazer aplicações à mão, tá? Mas se vocês não tiverem uma máquina que tenha esses tipos de ponto, não impede de vocês fazerem isso, tá? Vocês podem fazer com o zigue-zague, certo? Então eu vou fazer então a aplicação desse tecidinho aqui na blusinha, lá na máquina, pra gente ver como que vai ficar. Bom, pessoal, a blusinha ficou dessa forma então, olha só que gracinha. Eu coloquei aqui a aplicação de ursinhos, coloquei mais uma aplicaçãozinha aqui num vermelho com os coraçõezinhos, forrei alguns botões e coloquei aqui só para fazer realmente um charme aqui nessa blusinha, tá? Nas costas eu coloquei um botão de pressão, mas se vocês não tiverem balancinho ou não tiver aquele aplicador de botão de pressão, vocês podem colocar com casinha ou também colocar com velcro, tá? Que também serve, também vai ficar bacana, tá? Então a blusinha ficou dessa forma e eu fiz aqui uma calça, ó, como eu havia dito para vocês, que eu ia usar na mesma estampa aqui que eu usei para estampar essa camisetinha. Olha só que coisa fofa que ficou
esse conjunto, né, gente? Ficou uma gracinha. Eu não tenho nenhuma boneca aqui no momento para experimentar para vocês verem como ficou, mas essa roupinha aqui, ela vai servir para uma Baby Alive de tamanho médio, tá? Ou bonecas similares que tenham mais ou menos o mesmo tamanho de uma Baby Alive aí, uns 35 até uns 40 centímetros mais ou menos. Quando a gente fala em 30, 40 centímetros, a gente está falando em altura, tá? Na altura da boneca. Bom, gente, esse molde aqui, como eu falei para vocês, eu fiz a partir do molde do casaquinho, que tem o vídeo aqui no canal, tá? O link desse vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. E eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês irem direto lá na postagem do blog, aonde tá esse molde, para vocês baixarem, tá? De vez em quando vocês me chamam lá no grupo no Face, dizendo que não conseguem baixar os moldes, que tem vírus, isso e aquilo, né? Gente, não são vírus, tá? São anúncios. Para eu poder disponibilizar estes moldes gratuitamente para vocês, eu preciso colocar encurtadores de link, tá? Então, esses encurtadores de link são que levam vocês aos anúncios. Então, para vocês chegarem no molde, para onde baixa o molde, vocês precisam ou pular ou fechar esses anúncios, depende de como eles vão aparecer ali. Eu até fiz um passo a passo para vocês lá no blog do canal também, explicando como é que pula, caso alguém tenha assim tanta dificuldade de fazer, de pular ou de voltar. Às vezes a gente pula e quando abre, ele abre o anúncio de novo, aí volta, faz de novo. Vocês vão conseguir, tá? Não tem nada, não tem nenhum mistério. Bom, o molde tá lá, é gratuito, é só ter um pouquinho de paciência de passar por esse processinho aí e baixar o molde, tá? Pessoal, eu fiz todo esse vídeo aqui, tá? Gratuitamente para vocês. Tô dando esse moldezinho aqui para vocês fazerem essa blusinha aí na casa de vocês. Vocês podem usar esse molde e essa camisetinha aqui para vocês fazerem uma fonte de renda também para vocês. E a única coisa que eu peço para vocês aqui, que vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, deixa aí um comentário dizendo o que vocês acharam, se acharam fácil, difícil, se gostaram, se quiserem também dar sugestão de novos vídeos, alguma coisa que vocês gostariam de aprender, se tiver ao meu alcance, se eu souber, eu vou trazer aqui para o canal para vocês. Mas não deixem de dar o like, tá? Porque é com o like de vocês e os comentários que eu sei que vocês estão gostando ou não de algum conteúdo que eu tô fazendo. Eu tenho colocado alguns vídeos e eu vejo que tem até sim alguma visualização, mas muita pouca curtida, muito pouco comentário. E aí eu não sei se aquele vídeo ali agradou mesmo vocês ou não. Tá? Então eu fico pensando, o que eu vou fazer da próxima vez? Não sei se o pessoal tá gostando ou não. Então deixa o like aí, comenta aí se vocês gostaram. Se puderem, por favor, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, para que a gente possa crescer mais esse canal, mais pessoas tenham acesso. Tá, gente? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Passem lá no blog para pegar esse molde, façam muitas camisetas. Quem tiver no grupo lá no Facebook pode postar também as roupinhas que vocês fazem utilizando as dicas e os moldes aqui do canal. Eu vou ficar muito, muito contente de ver a produção de vocês. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!